A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical, lição 9, classe de jovens, o retorno triunfal de Cristo. Eu sou o diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical aqui em Campinas, São Paulo, Ministério do Belém, Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma semana para juntos prepararmos a próxima aula. Lembrando que nós temos aqui no canal as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos, e a partir da próxima semana, todos os dias uma programação muito especial focada na EBD, em liderança e em relacionamentos em geral. Então é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ser informado de tudo o que acontece por aqui. As redes sociais hoje funcionam por interatividade. Nós já somos mais de 21 mil inscritos. Faça parte desta comunidade e nos ajude a alcançar muito mais pessoas com o nosso trabalho. Se o trabalho te ajuda, se esse trabalho te ajuda, interaja, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e comentando. Fale para nós de onde você nos assiste. Durante a aula fazemos algumas perguntas. Comente a aula. Deixe aqui a sua resposta às perguntas que nós fizermos. Coopere conosco, porque fazendo isso, o nosso conteúdo alcança muito mais pessoas. Tá certo? Combinado? Pegue Bíblia, lápis, caneta, revista e vamos juntos para mais uma aula da Escola Dominical. O retorno triunfal de Cristo é o título desta lição. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. O retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nesta terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. E aí, professor, como está sendo esse trimestre? Muitas perguntas os seus alunos têm feito. Eu quero informar que nós temos aqui um link que você acessa o nosso site. Nesse site você vai encontrar o nosso contato. Estamos aí à disposição dos irmãos para atender as igrejas, os eventos, os congressos, as palestras. Acesse o nosso Instagram também, você conhece a nossa família e as nossas viagens. Tem um link aqui para você baixar o material de apoio em PDF, os slides, e a expectativa está a mil, afinal de contas, inicia-se um novo currículo da Escola Dominical agora em janeiro de 2022. Será maravilhoso. Vamos então aqui para a nossa lição. No WhatsApp temos grupos de professores, tá bom? Durante a semana conversamos sobre a lição, trocamos ideia, respondemos perguntas. O link está na descrição. Durante a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, os anjos questionaram aos discípulos porque eles olhavam para os céus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, responde nos comentários. Qual a diferença entre o arrebatamento e o retorno triunfal de Cristo? Qual a diferença entre o arrebatamento e o retorno triunfal de Cristo? A resposta está escancarada durante toda aqui a lição. Participe aí. Os anjos disseram para os apóstolos, para os discípulos que olhavam para o céu: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. É muito interessante que a gente saiba separar as duas coisas. São dois eventos diferentes. Um evento é o arrebatamento, aí depois tem grande tribulação, aí agora nós estamos falando o final da grande tribulação, quando Jesus volta, não é? Para destruir as nações, livrar Israel e estabelecer o governo do milênio por 1000 anos, ok? Então, são momentos separados, não é? Os discípulos queriam saber quando é que aconteceria, quando é que Jesus voltaria. Você sabe que muitos dos irmãos ali da primeira igreja, os irmãos de Tessalônica, por exemplo,
eles acreditavam tanto que Jesus voltaria naqueles dias próximos ali a eles, que eles já estavam pensando em abandonar trabalho, enfim, não se preocupar com mais nada, porque para eles Jesus iria voltar, a volta de Jesus seria muito rápida, não é? Então é muito importante que a gente consiga aí pensar e discernir esses tempos, claro, sem saber uma data específica, mas saber separar aí os eventos. Muitos séculos de sofrimento e humilhação aos judeus se seguiram, mas quando Jesus voltar com a sua igreja, então a justiça divina colocará tudo no seu devido lugar. Então, é muito interessante isso. Nós podemos dizer que o arrebatamento tem a ver com a igreja de Cristo, a igreja universal, pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações que creram e estão crendo e vão crer em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, ok? O retorno triunfal de Cristo tem a ver com os judeus, tem a ver com Israel. A gente precisa ter esse cuidado, porque é muito comum nós pegarmos textos que falam de arrebatamento e misturar tudo, e às vezes esse texto, na verdade, não é de arrebatamento, é do retorno triunfal. É isso que a gente tem que ter esse cuidado. O que é o retorno triunfal de Cristo? Tópico 1. A última etapa da volta de Jesus. O apóstolo afirmou que a igreja está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu já disse aqui, são dois eventos distintos. Um evento é o arrebatamento, quando Jesus vem como ladrão para a sua igreja. Essa manifestação aqui de Jesus, ela será invisível para o mundo, mas a igreja de Cristo, não é, vai ser arrebatada e vai se encontrar com o Senhor nos ares. Quando a igreja perceber, já estará com Cristo, e quando o mundo perceber, a igreja já não estará mais aqui. Gostou desse trocadilho? O arrebatamento vai ser assim: quando a igreja perceber, já estará com Cristo, quando o mundo perceber, a igreja já não estará mais aqui. Na primeira fase, não é, da sua vinda, Jesus virá para levar a igreja de forma invisível. É um piscar de olhos. Será muito rápido, ok? Na segunda fase, que é logo depois da grande tribulação, Jesus virá, e aí todo olho o verá. E ele não virá sozinho, ele virá com grande poder e grande glória, ok? E ele virá acompanhado de uma multidão incontável de santos, que é a sua igreja. Então a igreja, durante o período da grande tribulação aqui na terra, estará participando do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, quando Jesus descer de forma visível para reinar nesta libertar Israel, salvar Israel. A igreja virá com Jesus, não é? É só lembrar que Jesus disse lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, onde a igreja estará? Onde Jesus estiver. A noiva acompanha o noivo, a esposa acompanha o esposo. A volta gloriosa do Senhor. A Bíblia faz questão de frisar que ele virá com poder e grande glória, que significa, do grego doxa, que significa esplendor, brilho, não é? Hoje ele está trabalhando em oculto. Nesta fase, ele será visível, uma manifestação visível. E aí muitos argumentos humanistas, ateístas e blasfemos contra o Senhor desaparecerão instantaneamente. É claro, muita gente vai confiar, as pessoas elas vão perder os argumentos ateístas, blasfemos contra o Senhor, mas evidentemente que por conta do pecado, da dureza do coração dos homens, nem todos vão crer, não é verdade? Mas o que acontece é que nenhum argumento se sustentará diante do poder da glória visível, não é verdade? Nenhum argumento, nenhuma filosofia. E vale lembrar também, muito interessante isso, que
No momento certo, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Eu penso que a igreja, e aí você pode comentar aí e falar para mim, eu penso que a igreja não tem que defender a Deus. Sabe, quando acontece alguma coisa, quando alguém tem um comportamento contrário à nossa crença, à nossa fé, e aí vira agora, porque a Noruega fez um comercial com o Papai Noel lá beijando um homem, beijando outro homem lá, o Papai Noel beijando o namorado dele. E aí as pessoas começam a brigar na internet em nome de Deus. Deus não precisa disso. Deus não precisa de defensor. Ele é que nos defende, Ele é o nosso advogado. E Deus não tem pressa. No momento certo, cada coisa será colocada no seu devido lugar. Após as bodas do Cordeiro, Jesus retornará juntamente com a igreja para fazer juízo e condenar todos os ímpios. Então, o Jesus que hoje é Salvador, um dia voltará como juiz. Não é? Então, o Jesus de amor, ele é de amor e de justiça. Amor e justiça caminham juntos, não caminham separados. Ele não é de amor, mas também de justiça. Ele é de amor e de justiça. É a mesma coisa, justiça e amor caminham juntos. São atributos que se interrelacionam, certo? Então, o Jesus de amor um dia será o juiz. Ou seja, o Jesus que hoje manifesta amor, por sua graça, um dia manifestará a sua justiça. E aí aqueles que o recusarem, que o recusam e que o recusarem, que viram as costas para ele, vai colher como fruto dessa recusa o juízo e o castigo eterno. Tal momento glorioso faz parte da analogia ao casamento judaico, que era composto por 3 fases, não é? Desde o noivado até o momento que o marido apresenta sua esposa à sociedade, não é? Então, você tem o noivado. Nesse momento nós estamos vivendo o quê? O noivado. Nós estamos vivendo a etapa ali do noivado. Jesus veio, pagou o dote, a igreja está noiva, dentro da simbologia do casamento judaico. Aí ele virá e vai buscar a sua igreja. O casamento judaico dura 7 dias. Professores, me ajudem aí com essas informações. Eu não me lembro agora exatamente quantos dias, mas eu não me lembro agora acho que são 3 noites que os noivos ficam isolados dentro da sua câmara nupcial, tá certo? Ou, enfim, eles ficam lá até que há o ato sexual, rompe-se o ímen, isso no casamento judaico. E então o noivo sai e mostra para os pais e os convidados o lençol manchado de sangue, como prova de que aquela era uma moça virgem, que o ímen foi rompido. E então acontece a festa, e aí acontece toda a apresentação da noiva e do noivo, enfim, para os familiares e tal, tudo isso aí. Lembrando que isso são simbologias, ok? Não se trabalha com questões factuais, vai ser assim exatamente, são simbologias para a gente ter uma ideia. Então a igreja está noiva do Cordeiro, o Cordeiro vai vir, vai levar a sua noiva para as bodas do Cordeiro, onde vai ter o tribunal de Cristo, vamos receber os galardões, as bodas do Cordeiro, certo? A festa do casamento de Cristo com a sua noiva. Então, quando ele volta para apresentar ao mundo a sua igreja. A igreja tão maltratada por esta terra, a igreja tão perseguida. Jesus para a questão de mostrar ao mundo a sua igreja. Não mais como uma igreja ferida, uma igreja sofrida, mas assim como o noivo, uma igreja gloriosa. Por isso, cabe a nós sermos fiéis até o Senhor. Propósitos para o retorno triunfal. Se você não está inscrito ainda, por favor, inscreva-se, ative as notificações. Isso é muito importante para nós. Propósitos para o retorno triunfal. Primeiro, para salvar Israel. Lembra, no final da grande tribulação, ali nos 3 anos e meio, quando 3 anos e meio o anticristo se revela,
vai querer ser adorado como Deus. Israel percebe que está diante de um problema sério. Israel rompe o acordo com o anticristo. O anticristo reúne as nações e as nações vão guerrear contra Israel. Esta guerra que vai ser muito intensa, esta guerra que vai muitas pessoas, milhares de pessoas vão morrer, não é? Zacarias 13:8 diz que apenas 1/3 dos judeus restaurará, e quando eles acharem que está tudo perdido, então Jesus virá e os salvará. O remanescente judeu arrependido reconhecerá Jesus como seu Messias e se converterá. Vale a pena dizer que isso não é injusto de forma alguma. Por quê? Porque Israel, desde sempre, tem todas as oportunidades para crer em Cristo. Eles não creem porque não querem, ok? Porque não querem. Outro propósito do retorno triunfal é destruir os inimigos. A guerra do Armagedon será intentada pela trindade satânica e as nações que seguiram o anticristo. Contudo, Cristo os vencerá. Será uma mortandade nunca vista, a tal ponto que decorrerão 7 meses para os mortos serem enterrados. A longanimidade de Deus chegou ao fim. Deus é longânimo? Mas a longanimidade de Deus, ela está envolvida em sua justiça. Deus não tem o culpado por inocente. Os homens têm e sempre terão todas as oportunidades para se arrepender. Todas as oportunidades para se arrepender. Mas se viram as costas para Deus, vão receber a ira de Deus. Ou seja, quem planta incredulidade, rebeldia, dureza de coração, vai colher a ira de Deus. Não quer colher a ira de Deus? Volte-se para Deus. Renda-se a Deus através de Jesus Cristo. Um outro propósito é para se cumprirem as profecias. Mateus 5,18. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Deus é fiel. Deus é fiel. E as suas promessas se cumprem no tempo certo. É por isso, irmãos, que eu não me preocupo com alguns ataques que a igreja sofre. Porque no momento certo, tudo será colocado no seu devido lugar. Certo? Tudo será colocado. Tópico 3, uma plena intervenção divina. O destino da trindade satânica. Está escrito acerca do homem do pecado, filho da perdição, o anticristo. O Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aquele que enganou o mundo inteiro, juntamente com o falso profeta, será destruído completamente e inaugurará o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19:20. Meus irmãos, Deus não se deixe escarnecer. Agora, por isso que nós precisamos estar vigilantes. Porque o fato é que o inimigo sabe desta realidade, que ele é condenado e que vai chegar um tempo em que ele será totalmente julgado e condenado por Deus. Como que eu digo isso aqui? Você entendeu? Hoje, por conta do pecado ter entrado no mundo, ele age com uma certa liberdade, vale a pena dizer. Mas haverá um tempo em que ele terá que prestar contas a Deus. O que acontece é que ele já está condenado. Não há perdão para ele. Então, qual é a estratégia do maligno hoje? Já que ele não pode mudar a sua sentença, porque ele já está sentenciado, o que vai acontecer aqui é que a sentença será executada. Isso. Pense em um réu que já foi sentenciado, mas decorre ali um tempo, 10 dias, 15 dias, até ele receber
a documentação. Hoje acho que não acontece mais isso, não sei, enfim. E aí, cumpra-se a sentença. Pois bem, o inimigo está nesse intervalinho. Nesse tempo aqui, cumpra-se a sentença. Mas a sentença já foi lavrada. Não há. Então, como ele não tem como mudar o destino dele, ele luta para mudar o meu e o seu destino. Por isso que nós precisamos ser vigilantes. O julgamento das nações após as catástrofes da grande tribulação e da elevada mortandade da guerra do Armagedon, as nações sobreviventes serão julgadas pelo Senhor. Interessante isso. As nações serão julgadas. É um julgamento de nações, não de indivíduos. Mas as nações, né? Nações aqui está falando de pessoas, não é verdade? Então, Deus tratou com a Babilônia, Deus tratou com os filisteus, Deus tratou com os midianitas, Deus tratou com os amonitas, Deus tratou com os moabitas. Todos estes povos, não é? Que Deus tratou com a Síria, todos estes povos que no momento de dureza do coração do povo de Deus, estes povos se tornaram um instrumento para Deus tratar o seu povo. Agora, isso aconteceu porque estas nações eram inimigas do povo de Deus. Então Deus permitiu, ok? Meu povo se afastou de mim, ok, vai lá. Mas estas nações foram julgadas. E assim é hoje. Todas as nações que perseguem e que buscam destruir a igreja de Cristo, tudo isso, um dia vai sentar no banco dos réus. Vai sentar no banco dos réus. Viu? Não tem jeito. Todas as nações, elas serão julgadas. Não é? Nações serão poupadas, claro, nações que amam a Deus, enfim, não é? Enfim, o mapa do mundo sofrerá muitas alterações, não é? As nações que restarem ingressarão no reino milenar da terra, não é? Muitas nações nesse momento serão desarraigadas e desaparecerão como nações. Não é? Então, é quase que uma autodestruição. Quando Jesus desce, Israel, guerra do Armagedon. Essa guerra do Armagedon, em que muitas pessoas vão morrer, quando essa guerra acabar, pelo que eu estou entendendo, só vai sobrar as nações que, de alguma forma, têm sido um canal ou um instrumento para que o reino de Deus avance. Ou, no mínimo, não são um impedimento. Todas as nações que ao longo da história vêm perseguindo e procurando destruir e matar e aniquilar o povo de Deus serão destruídas neste tempo, não participarão do reino milenar. E aí nós temos aqui a implantação do reino milenar, que é o que nós vamos falar com mais detalhes, claro, na próxima aula, na lição 10. Acerca do julgamento das nações, o Senhor segmentou os participantes, as nações, em ovelhas, à direita bodes, à direita ovelhas e bodes à esquerda. Em Mateus 25:34, Jesus não falava de mansões celestiais, olha só, mas do reino do céu que se iniciaria sobre a terra. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Na ocasião, em Cristo serão congregadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Como diz o hino número 3 da harpa cristã, neste tempo, céu e terra, onde ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Então, fato é que quando Jesus retornar de maneira triunfante a esta terra, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Essa terra nunca será mais a mesma a partir do retorno triunfal de Cristo. Até lá, o pecado reina. Até lá, morte, iniquidade, blasfêmia, profanação, corrupção, destruição. Mas a terra será limpa. E aí a gente vai entrar no reino milenar
Digo a gente, porque eu espero ser arrebatado, mas a igreja reinará com Cristo. No reino milenar é o que nós vamos descobrir como será, alguns detalhes, na próxima aula, na próxima semana. Fique atento, um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Nos vemos no nosso próximo encontro. Deus abençoe.